Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, não é? Estudar o Evangelho, estudar a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o tema salvação. Será que nós vamos para o céu? Vamos estudar, amém? Amém. Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 18, do 1 ao 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém. Então a Noemi leu alguns trechos da Bíblia e hoje o nosso assunto seria: será que eu vou para o céu? Que na Bíblia quer dizer ser salvo, ir para perto de Jesus, ir para o reino de Deus, não é? Em que Jesus nos ensina tantas coisas do reino de Deus. Será que quando eu partir desta vida, eu irei para o céu, irei para perto de Deus? O que a Bíblia fala, não é? Então existem várias interpretações, nós vamos tentar pegar alguns trechos, mas eu já sei que em Efésios, Paulo já diz assim, que pela graça sois salvos, pela graça. A graça é um favor imerecido, a graça é um presente. É um presente, pelo presente de Deus, pelo favor imerecido. O favor imerecido é assim: alguém me faz alguma coisa que eu não fiz nada para receber. É um presente, eu não fiz nada, eu não trabalhei, não me esforcei. É um presente, é uma graça. Então Paulo fala assim, olha, pela graça, pelo presente de Deus, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então alguém chega na presença de Deus e fala assim: olha, eu fiz tantas coisas boas, tantas obras boas, que eu mereço o céu. É isso que esse texto quer dizer. Mas quando eu leio Efésios, o que eu entendo? Que eu vou para o céu porque eu recebi um presente de Deus, né? Esse presente eu recebi quando eu tive fé. Que a fé é um dom de Deus, não por obras que eu tenha feito, mas eu vou para o céu porque eu tenho a graça, não é? Mas quando eu vejo os outros textos, eu entro em uma certa dúvida, pelo menos as pessoas que observam isso, porque é mais fácil a pessoa acreditar que vai só pelo favor mesmo, não é? Que já não envolve obra, já não envolve responsabilidade nenhuma. Deus já fez tudo, Jesus já morreu na cruz, já nos garantiu um lugar no céu pela graça, né? Aí Paulo fala assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra me leva para o céu. Mas aí eu vejo um ensinamento que já diz assim: olha, a partir de agora, desde o tempo de João Batista até agora, até a época de Jesus, quando foi escrito, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O que eu entendo daí? Na minha vida prática, eu me torno alguma coisa quando eu me esforço. Vamos supor, eu não sei cozinhar. Eu me esforço em aprender a cozinhar e me tornarei um cozinheiro. E se eu me esforçar bem, eu me tornarei um bom cozinheiro. Eu não sei escrever, mas se eu começar as primeiras letras, aprender o alfabeto, alguém me ensinar, eu vou começar a ler e a escrever, eu vou me esforçar. Sem o meu esforço eu não aprendo. A pessoa pode se esforçar em me ensinar, mas eu preciso aprender me esforçando, eu preciso querer aprender a ler. Quando eu aprendo alguma coisa, quando eu tenho uma profissão,
Quando eu era criança, aprendi a ler e escrever. Quando eu aprendo muita coisa é porque eu quero me esforçar, eu me esforço. E aí o trecho diz assim, desde os tempos de João Batista até agora, que era a época de Jesus, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Olha, aí já tem uma declaração um pouco diferente que a que Paulo fez da graça, não é? Depois Jesus diz assim, olha, se não vos tornardes semelhante a essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Me tornar alguma coisa, eu me torno vamos por assim, um bom mecânico, porque eu vou aprender mecânica. Me tornar é me esforçar. É me esforçar para ser. Então, se eu me esforçar e me tornar semelhante a essas crianças, em quê? Na presença de Deus, ter um coração puro, um coração agradecido, um coração humilde, porque quem não tem humildade não aprende a palavra de Deus. Não é? Se você chegar com prepotência na presença de Deus, achando que você sabe tudo, você não vai aprender nada. Você vai aprender religião, vai aprender ensino de homens, e os ensinos dos homens acabam com o tempo caindo no esquecimento, porque vêm outros homens ensinar as suas verdades. O que nós temos que aprender? As lições da Bíblia. Nós temos que aprender o que Jesus ensinou, o que Deus ensina. Então é muito importante eu entender o seguinte. Aí Jesus afirma assim, olha, se não vos tornardes, eu vou me tornar, eu preciso me esforçar. Se não vos tornardes semelhantes a essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então eu tenho que ser humilde, eu tenho que ter o coração puro, eu tenho que perdoar os meus inimigos, eu não tenho que ficar guardando ódio, eu não tenho que ficar... Tantas coisas que Deus quer de mim que me assemelha a uma criança, porque na presença de Deus eu estou me livrando da minha maldade, eu estou tentando melhorar, e só melhora aquele que se esforça. Não adianta. A pessoa que não quer melhorar, ela não quer largar o pecado, ela justifica o seu orgulho. Eu sou orgulhoso mesmo, eu sei tudo, essa pessoa jamais aprenderá, porque ela precisa se humilhar para ser exaltada por Deus, não é? E depois no outro trecho, é um trecho que Jesus diz assim, olha, se a vossa justiça, o que é a minha justiça? As obras que eu pratico. Que obras que eu pratico, né? A minha justiça é aquilo que eu faço, não é? Se eu sou uma pessoa que pratica o mal, a minha justiça é má. Se eu sou uma pessoa que pratica o bem, pratico coisas corretas, a minha justiça é boa. Ela vem de Deus, ela tem luz, não é? São obras. Aí Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder, não for muito maior do que a dos fariseus e escribas da época de Jesus, que eram os religiosos da época de Jesus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarei no reino dos céus. Aí entra em conflito com a graça de Paulo. Nas palavras de Jesus, eu tenho que me esforçar, eu tomo o reino de Deus por esforço. Mas eu consigo ser bom para entrar no reino de Deus? Eu não consigo ser bom por mais que eu me esforce. O bom que mereceria entrar no reino de Deus, eu não consigo, jamais conseguirei, porque a perfeição eu não consigo. Quando Cristo foi chamado de bom, chamaram assim Jesus, né? Bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Bom é só Deus que está no céu. Se Jesus não podia ser chamado de bom, sendo ele perfeito, quanto mais nós que estamos aqui assim como homens pecadores e ainda aprendendo. Mas então nós não temos realmente... Mas então o que significa tudo isso? A graça de Deus, ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito de sermos herdeiros do reino dos céus. Por isso não vem de obras, porque assim, uma criança nasce, ela é herdeira, vamos supor, de casas ou herdeira de dinheiro, ela não fez nada para merecer aquilo. Ela nasceu, ela é herdeira, porque os pais têm, então ela é herdeira. A graça é isso, eu nasci para Deus, eu sou herdeiro do reino dos céus. Eu não fiz nada para isso, não por obras, eu não fiz obra nenhuma, mas eu tenho direito ao reino dos céus, porque eu sou herdeiro,
porque Jesus morreu na cruz. Eu sou um herdeiro, como uma criança que nasce, que não fez o bem nem o mal, mas ela já é herdeira dos bens dos pais, né? Vamos supor que fosse um pai rico, tivesse uma fortuna, ela já é herdeira daquela fortuna. Ela não fez nada para merecer, ela acabou de nascer, não é? Então é assim, a graça é esse direito que eu tenho por herança, é um presente de Deus. Quando eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, eu sou herdeiro do reino de Deus. Agora, para entrar no reino de Deus, eu preciso me esforçar. Aí que vem os ensinos de Jesus, porque eu não entro de qualquer maneira. A própria Bíblia diz que não entrarão vários tipos de pessoas, não é? Aqueles que furtam, aqueles violentos, os assassinos, os idólatras. E tantas pessoas não vão entrar no reino de Deus. E se eu cometo roubo, eu sou ladrão. Se eu minto, eu sou mentiroso, não é? Assim, eu minto diariamente. Então essas coisas, essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Por isso é que Jesus diz: esforcem-se para não serem assim, para que vocês sejam realmente filhos de Deus Altíssimo, perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Não é? Perfeição quer dizer assim, me esforçando para tirar todo o mal da minha vida, do meu espírito, porque o meu esforço, Jesus ensina que é necessário. Se não vos tornardes semelhantes a essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eu preciso me esforçar. Eu não posso aceitar que a maldade em mim, o pecado. Eu não posso cultivar o pecado e achar que eu tenho direito, que eu vou entrar no céu. Outra coisa também, se a vossa justiça, qual é a minha justiça? Minhas obras são más. No trabalho eu prejudico as pessoas. Em casa eu maltrato a minha família, a minha esposa, ou se for a esposa, maltrato o marido. Eu não pago as pessoas, eu engano, mas a minha justiça não permite que eu entre no reino de Deus. Então é assim, eu preciso entender a lógica de Deus, porque a lógica de Deus me diz assim: você é herdeiro, Jesus te pagou o preço para que você pudesse entrar no reino dos céus. Porque realmente entrar por mérito, ninguém entra. Chegar à presença de Deus, eu mereço, ninguém entra. Por isso eu sou herdeiro, mas eu preciso me esforçar, porque determinados tipos de pessoas não têm herança no reino de Deus. Não é só eu ler a Bíblia, aqueles trechos, nós citamos vários trechos que não entrarão no reino dos céus, pessoas que praticam coisas ruins, não é? Porque não podem entrar, né? O reino dos céus são aquelas pessoas que se esforçam, que tomam o reino dos céus à força, que procuram, na presença de Deus, lutar contra o pecado, contra as coisas ruins, por mais bonito que o pecado possa parecer. Não é? Ela confia em Deus, ela tem comunhão com Deus. Para ela, o maior tesouro é Deus. Para ela, a pérola, que é a mais preciosa da vida dela, é Deus, é o seu relacionamento com Deus através de Jesus, não é? Por isso que eu preciso aprender de Jesus, porque eu preciso entender essas coisas. Eu não posso achar que porque eu levantei a mão no lugar que eu vou entrar no reino dos céus, porque Jesus já pagou o preço. Não, Jesus nos fez herdeiros. Agora eu vou fazer a minha parte. E é muito importante que eu tenha essa visão, é muito importante que eu confie em Deus, mas que eu não me conforme de ter uma vida de qualquer maneira, e que eu seja capaz de olhar para a minha vida e ver as coisas erradas que eu tenho praticado e tentar corrigir. E o orgulho me impede de muita coisa. As pessoas são muito orgulhosas, né? Então o orgulho me impede de me arrepender do pecado e estar assim com a minha justiça muito acima que a dos fariseus e escribas da época, porque eles tinham obras más, não é? E Jesus critica isso, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir essas mensagens. Amém. Nós temos vários vídeos gravados nesses 6 anos. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa. Pedimos a todos aqueles que estão sofrendo, que estão com problema de doença, problema financeiro,
problema na família, de relacionamentos. Pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas. Pedimos também pelo nosso país, para que a justiça sempre prevaleça. Também os outros países do mundo, para que cesse essas guerras, essa fome, essa miséria. E também que o seu evangelho possa atingir mais pessoas, e que os cristãos possam ser mais unidos e buscar mais a sua presença. Agradecendo por essa palavra e por esse canal. Pedimos que abençoe esse canal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.